Olá a todos, aqui é o professor Bruno César, professor da disciplina de Química Ambiental do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que foi abordado na aula passada, onde foi introduzido uma discussão sobre o fenômeno do buraco de ozônio, um fenômeno restrito a uma região do nosso globo, em específico o Polo Sul, no continente antártico, e também específico a uma estação do ano, ele tem início então no inverno, devido a condições climáticas severas que acontecem naquela região, e você tem na primavera tendo então o início propriamente dito do buraco de ozônio. O buraco de ozônio ele recebe essa nomenclatura devido à diminuição significativa da concentração de ozônio que existe nessa região. Então, é bom salientar que a terminologia buraco de ozônio, ela é um tanto errada, porque você não tem uma região de total ausência desse gás. Na realidade, como visto nas aulas anteriores, o ozônio ele é medido e é apresentado em termos de quantidade acerca da sua espessura na camada estratosférica. Tanto é que existe a unidade Dobson, que representa a sua quantidade, sua concentração. Então, com a diminuição da concentração de ozônio, o que se tem, consequentemente, é uma diminuição da espessura que ele ocupa naquela região. A terminologia mais correta seria, então, um afinamento daquela camada de ozônio. O gás que ora estava expandido a uma altitude e a uma espessura natural, em concentração elevada, agora estará em um determinado espaço de tempo sobre uma concentração bem menor, o que caracteriza então essa depleção, esse afinamento da camada de ozônio, consequentemente uma diminuição do seu valor de unidade de Thomson. Então, é bom ter isso em mente para a gente iniciar a discussão sobre que moléculas efetivamente causam, propagam esse fenômeno, né? Como visto também na aula anterior, o cloro ele aparece aí como principal vilão da história, como espécie que de fato propaga as reações de destruição do ozônio. O cloro e também o bromo. Nós vamos ver por que um é tão mais discutido do que o outro. Então, mas o cloro e o bromo eles não estão presentes naturalmente em concentrações apreciáveis a ponto de propagar esse fenômeno de forma tão intensa como é visto. O fato é que o fenômeno do buraco de ozônio ele passou a ser identificado a partir de um determinado período de monitoramento desse gás na região antártica. Especificamente ao final da década de 70, tem se observado então uma mancha pela qual o buraco de ozônio tem ocupado naquela região, e cada vez mais ela sendo aumentada. O que se tem é que hoje o buraco de ozônio ocupa um espaço proporcional ao continente norte-americano. Então, essa aí foi basicamente a discussão feita na aula passada. É importante trazer essa primeira menção aqui, esse primeiro resumo. Então, a aula de hoje é buscar tratar um pouquinho sobre quais espécies, quais produtos químicos propagam, então, o fenômeno do buraco de ozônio, uma vez que esses produtos podem conter cloro e bromo na sua estrutura, na sua composição química. Então, a ideia é de investigar que componentes são esses e que mecanismos reacionais ocorrem para que o buraco de ozônio, de fato, tenha início e ocorra nessa região. Então, primeiro de tudo, como tem se discutido bastante acerca desses compostos halogenados, os halogênios compostos por cloro ou bromo, os gases compostos por cloro e bromo, eles estão presentes na nossa atmosfera, sendo oriundos de diversas fontes. Então você tem aí diversos gases que representam a estrutura desses, que possuem esses componentes, esses elementos em sua composição química. Mas como a gente percebe por esses dois gráficos que estão sendo apresentados aí, todos esses gases, ou a grande maioria deles, está presente sobre uma sigla. É a sigla CFC. Né?
Obviamente você tem diferentes derivações dessa sigla, mas em geral os componentes eles são bem representados pela sigla CFC. E o que é o CFC? CFC é a sigla para compostos à base de cloro, flúor e carbono. CFC, ou seja, nós temos os compostos clorofluorcarbonetos. Tá? Então, esses compostos possuem por composição exclusivamente átomos constituídos de cloro, flúor e carbono, que a depender da estrutura química, da sua conformação geométrica, né, e da atomicidade que cada elemento assume dentro daquela estrutura, você terá diferentes designações, diferentes nomenclaturas. Você tem o CFC 113, CFC 11, CFC 12, além dos compostos à base de bromo. E aí quando a gente troca o cloro pelo bromo, em vez de você representar o CFC, você representa o que se chama de halon, que é o gráfico à direita, mostra aí alguns componentes halon. Né? Você tem o halon 1301, o halon 1211. Veja que na estrutura molecular, que está representada entre parênteses, você tem aí a participação agora do bromo. O bromo pode estar isolado naquela estrutura, como o caso do primeiro, o CbRF3, assim como ele também está presente em uma mesma estrutura que contém tanto cloro quanto bromo, que é o que está sendo representado no halon 1211, o CbRClF2. Okay? Um ponto que deve ser chamado a atenção nesse gráfico, que é importante que isso seja colocado em mente, são os níveis de concentração que estão sendo apresentados. Os gráficos eles estão normalizados para efeito didático, para que a gente perceba com mais nitidez as diferentes fontes para cada um desses componentes. Mas ao se avaliar os valores apresentados no eixo Y, né, em termos da quantidade de cada gás presente na atmosfera, a gente percebe uma discrepância imensa. Se visualizarmos bem, o total de cloro lançado é da magnitude de 3.400 partes por trilhão. Né? Ou seja, você tem aqui uma grandeza de terceira ordem. Ao passo que os compostos à base de halon, ou seja, à base de bromo, já têm uma magnitude bem menor. Então, as informações elas devem ser agora levadas todas elas em consideração diante do que foi visto nas aulas anteriores, onde foi discutido que 99% do cloro está numa forma inativa presente na atmosfera, enquanto que o bromo ele está em sua plenitude de existência em suas formas ativas. Então, como é que o cloro, sendo majoritariamente inativo por boa parte do tempo, é o principal vilão da história? Justamente pelo fato da magnitude que ele existe. Aquele pequeno período em que ele é ativado provoca um efeito, um resultado muito maior do que aquela totalidade de tempo existente dos halons, tendo em vista a discrepância de concentração que eles assumem. Então, com isso, a gente reforça a informação de que os compostos fonte de cloro são os principais responsáveis pelo lançamento de cloro na estratosfera e, consequentemente, levam em mais intensidade à evolução do buraco de ozônio. Então, esse slide aqui resume bem algumas características e algumas propriedades que os clorofluorcarbonetos possuem e que justificaram a sua produção em massa depois da Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, houve todo o processo de evolução industrial que os países enfrentaram para se regenerar, para se recompor, e um boom de tecnologia foi lançado após esse período. E dentre essas tecnologias que foram então avançadas depois da Segunda Guerra, uma delas foi a produção de compostos altamente atrativos do ponto de vista industrial, tendo as características que são muito benéficas, né, do ponto de vista de produção industrial. Vejam, os CFCs eles são compostos
que têm por propriedade a sua atoxicidade, eles não são inflamáveis, são componentes inertes e facilmente condensados. Tudo de bom do ponto de vista industrial para a indústria de refrigerantes, indústria de espumas, indústria de aerossol. Então, você tinha lá uma aplicabilidade imensa dentro da indústria. Né? Só lembrando, reforçando mais uma vez que os CFCs são componentes formados exclusivamente por cloro, flúor e carbono. Ok? Então, avançando, uma outra característica diante dessa mesma estrutura química que foi lançada aqui, cloro, flúor e carbono, é que os CFCs eles não possuem sumidouro troposférico. O que é que essa terminologia a gente vai passar a adotar agora? Sumidouro. Sumidouro, como o próprio nome diz, é a região onde ele, entre aspas, some, desintegra, desaparece, é convertido, é consumido. Lembrem que nós estamos tratando de uma região estratosférica. Em termos de altitude, a estratosfera está acima da troposfera. Nós temos o nível do mar, a troposfera como primeira camada atmosférica e a próxima região atmosférica é justamente a estratosfera, onde está centrada aí a camada de ozônio. No intervalo, então, desde o nível do mar até a estratosfera, não há nenhum componente químico ou nenhum nível energético de radiação que provoque a destruição dos CFCs. Daí essa definição ser colocada aqui. Não possuem sumidouro troposférico. Então, uma vez lançado desde o nível do mar, desde a superfície, né, eles atingem a estratosfera com facilidade. Na estratosfera, aí você já tem uma quantidade de energia muito maior em termos de radiação. Nela está presente a radiação ultravioleta, sendo principalmente a UVB e uma certa fração ainda presente da UVC. Professor, a radiação UVC ela foi totalmente filtrada anteriormente pelas moléculas de O2 da parte superior da estratosfera. De fato. Mas isso, lembrando que nós não estamos tratando de uma condição ideal, mas sim de uma condição real, onde ainda assim uma certa parcela consegue passar por aquela molécula e atingir a estratosfera, onde chegará a ponto, por exemplo, de destruir fotoquimicamente a molécula do CFC, liberando cloro radicalar, que é o vilão que está sendo comentado aí, responsável pela destruição do ozônio. Então, na estratosfera média inferior, você ainda tem uma certa parcela de radiação ultravioleta existente, onde, ao se encontrar as moléculas de CFC, essa radiação irá propagar uma quebra fotoquímica, liberando, por consequência, moléculas, melhor dizendo, radicais livres de cloro. Um fato que deve ser reforçado é que esse deslocamento desde a superfície, onde ele é lançado, até se atingir a estratosfera, é relativamente lento quando se comparado a outras moléculas. Então, tendo essa dissipação, essa difusão na coluna atmosférica sendo lenta, e também pelo fato de não existir nenhum componente químico ou energia capaz de destruí-lo durante o seu trajeto até atingir a estratosfera, o tempo de vida atmosférico dessas moléculas de CFC é longo. E essas moléculas elas podem perdurar no intervalo de 60 a mais de um século. 100 anos, 105 anos, algumas moléculas podem ainda estar presentes. É por isso, então, que algo que foi lançado, por exemplo, na década de 80, na década de 90, ainda vai provocar impactos pela frente. Justamente porque essas moléculas são inertes, como mencionadas anteriormente. Elas não reagem com os componentes presentes na troposfera. A principal espécie que poderia reagir com essa molécula, de tal modo a não atingir a estratosfera, seriam os radicais hidroxila. Mas o radical hidroxila não possui energia suficiente para destruir essa molécula. A energia que
que incidida sobre essa molécula capaz de desintegrá-la e convertê-la a esses produtos é a radiação UVC. Ou ainda, algumas moléculas são fotoquimicamente também destruídas pela radiação UVB. Então essa figura, ela demonstra, essas figuras, melhor dizendo, demonstram as estruturas moleculares dos CFCs e as rotas pelas quais eles liberam cloro e o cloro passa a atuar no sentido de destruir o ozônio. Então você tem aqui como primeiro exemplo o CFC11, que é o clorofluometano. Você tem uma estrutura formada por 3 átomos de cloro, um átomo de flúor e você tem um átomo central de carbono. O CFC12, notem que agora você tem 2 cloros, 2 flúor e um carbono. E o CFC13, onde você tem 3 cloros, 3 flúors e 2 carbonos. CFC113. Cada um tem a sua aplicação. Tá? O CFC11, por exemplo, é aplicado como propulsor em aerossóis, muito utilizado antigamente nos desodorantes. O CFC12 ele era muito utilizado como gás refrigerante. As geladeiras, os refrigeradores utilizavam bastante CFC12 em sua composição, como gás refrigerante. Tanto é que antigamente tinha-se uma propaganda negativa justamente para a população se atentar quanto ao uso do CFC12 e ter essa temática cada vez mais abordada, era o fato de que você abrir a geladeira, você estaria destruindo a camada de ozônio, que aquele gás lentamente seria liberado pela geladeira e ao atingir a estratosfera, você teria lá todas as reações que nós já vimos. Né? E por último, essa outra molécula utilizada como solvente. Né? O fato é que todas essas moléculas que foram apresentadas, esses foram só alguns exemplos, uma vez atingindo a estratosfera, sofrerão reações de quebra fotoquímica da sua estrutura. Então vejam, aqui por exemplo você tem essa estrutura semelhante ao CFC11, né? Notem, você tem aqui o átomo central de carbono e os 3 átomos de cloro sendo representado, sendo esse último aqui o átomo de flúor. Essa estrutura, recebendo a radiação ultravioleta, será quebrada quanto à ligação química carbono-cloro. Essa radiação tem energia suficientemente grande para promover essa cisão da ligação química, tendo como consequência a liberação do cloro radicalar. E aí esse cloro radicalar irá agir sobre a molécula de ozônio. O ozônio, lembremos que é a molécula de O3, 3 átomos de oxigênio, no sentido de roubar um dos átomos de oxigênio para o átomo de cloro, formando um intermediário oxigenado e tendo como consequência a liberação da molécula de O2. Esse intermediário oxigenado irá, em uma reação secundária, reagir com um átomo de oxigênio isolado. E aí tendo-se então a liberação da molécula de O2 e novamente o cloro ficará livre na atmosfera, podendo novamente interagir com outra molécula de ozônio. É por isso que o cloro é um radical, é um catalisador. Né? Ele entra na reação, nessa terceira etapa que está sendo demonstrada aqui, e sai do mesmo sistema. Então ele fica livre novamente para interagir com outra molécula de ozônio, levando à sua destruição em um ciclo. Né? Como aqui a reação está sendo proposta com a participação do oxigênio atômico na etapa de regeneração do catalisador, esse mecanismo ele é um mecanismo do tipo 1. Lembremos que é aquele que ocorre na porção superior da estratosfera. Em uma segunda proposta, você tem aqui o mesmo CFC, CFCl3, recebendo radiação ultravioleta, liberando cloro, reagindo com o ozônio, levando a uma abstração de oxigênio. Notem que aqui você tem um intermediário oxigenado. Se a gente imaginar que essa reação acontece em paralelo com várias outras moléculas de ozônio e cloro, os intermediários reacionais oxigenados do cloro podem reagir entre si,
liberando o cloro e uma molécula de O2. Né? Então aqui seria a representação do mecanismo do tipo 2, que é aquele que acontece com mais frequência quando estamos diante do fenômeno do buraco de ozônio. Essa tabela apresenta vários exemplos de compostos à base de CFC e algumas características quanto ao ponto de ebulição e a sua estrutura química. Né? Você tem aqui as nomenclaturas que são encontradas de cada componente com seus pontos de ebulição e a sua estrutura química. Note que há uma diversidade enorme, né, de componentes que eram utilizados. E aí, vejam que eu estou adotando o verbo no passado. Eram utilizados, eram aplicados, eram sintetizados e eram liberados. A gente vai entender o motivo disso mais adiante. Mas o fato é que aqui mostra também outras aplicações, tal qual a da estrutura que foi apresentada no slide anterior, com mais exemplos. Né? Vejam aqui a distribuição dos diferentes CFCs para cada tipo de aplicação. Né? Solvente, desengraxante, agente de limpeza, agente de expansão para espumas e uma vasta aplicação como refrigeração e condicionador de ar. Ok? E aí notem que agora está presente uma última coluna, que é a coluna dos substitutos. Obviamente, tendo em vista toda essa consequência negativa que os CFCs assumem na atmosfera, os cientistas tinham que procurar alguma forma de manter a mesma aplicabilidade, uma vez que a tecnologia já estava lançada, mas tentando atender aqueles requisitos ambientais do ponto de vista do lançamento dessas espécies na atmosfera. Então, procurou-se identificar que possíveis componentes seriam esses a serem aplicados e propostos como substitutos a essas moléculas. Aqui está alguns desses substitutos que foram propostos, né, para substituir a aplicação dos CFCs. E a gente vai discutir um pouquinho sobre o porquê dessa proposição e qual a orientação química que levou a essa substituição de uma molécula por outra. Bem, esses gráficos aí que estão sendo apresentados mostram a produção mundial de 2 CFCs, daqueles que eram os mais produzidos e, consequentemente, lançados na atmosfera. O CFC11 e o CFC12. Então, aqui a linha mostra a evolução da sua produção mundial, vejam, foi uma produção exponencial aqui nesse período, né? Atingindo um pico inicial, havendo decréscimo devido à crise econômica mundial, a crise do petróleo, e depois voltando a ser produzido com intensidade, até que a sua produção foi interrompida, e aí não mais voltou. No ano de 1987, foi realizado uma convenção mundial em Montreal, tanto é que se tem o Protocolo de Montreal, onde, diante dessas observações quanto às consequências negativas que os clorofluorcarbonetos propagavam na atmosfera, os líderes mundiais, as governanças mundiais estabeleceram a interrupção completa da produção desses gases. Obviamente que essa interrupção foi gradativa. Uma vez que algo vai ser eliminado e aquela substância já oferecia vantagens industriais de produção de alguns componentes, aquilo teria que ser substituído por alguma coisa. E aí então foram propostos alguns substitutos. Né? Então aqui nós temos o exemplo da variação de sua produção mundial do CFC11 e do CFC12, notando aqui um declínio depois do Protocolo de Montreal. Bem, se algo vai ser removido e aquilo garante uma certa facilidade, conveniência do ponto de vista industrial, você tem que propor algo que assuma características iguais ou muito próximas daquele componente que havia sido substituído. Agora, do ponto de vista químico, o que se fazer para tentar, então,
produzir moléculas com propriedades semelhantes, mas agora ambientalmente corretas. Bem, um fato que tinha sido que a gente relatou aqui é que os CFCs eles não possuíam sumidouro na troposfera. Ou seja, uma vez lançados desde a superfície terrestre, eles não encontravam nenhum obstáculo químico ou energético, em termos de radiação, para que ele se desintegrasse em uma camada abaixo da estratosfera. Consequentemente, eles passavam por todo aquele período de vários anos, desde o seu lançamento em sua superfície, passando pela troposfera e atingindo a estratosfera. Esse grau essa característica inerte que os CFCs possuem do ponto de vista químico é muito devido à sua composição química. Lembremos que CFC é uma estrutura representada exclusivamente por cloro, flúor e carbono. E aqui a gente tem que lembrar um pouquinho sobre energia de ligação, né? A gente tem aqui, por exemplo, a ligação carbono-cloro e as ligações carbono-flúor. Ora, se a gente lembrar mais ou menos da posição da tabela periódica em que o cloro e o flúor se encontram em relação ao carbono, a gente vai perceber que há uma certa distância entre eles. Do ponto de vista químico, isso é interpretado, a tabela também ela é montada, né, seguindo algumas propriedades dos elementos. Quanto mais afastado for os elementos dentro da tabela periódica, maior é a diferença de eletronegatividade que os elementos assumem. Então, por exemplo, entre o cloro e o carbono, existe uma diferença de eletronegatividade muito grande. E entre o carbono e o flúor, essa diferença é maior ainda. Como a diferença de eletronegatividade entre essas substâncias é muito grande, a nuvem eletrônica que fica aqui entre o carbono e o cloro assume uma energia também muito grande, fazendo com que os dois átomos estejam muito próximos entre si. E isso confere à ligação carbono-cloro ou carbono-flúor um grau de energia também muito grande. E quanto maior a energia da ligação, maior também será a energia que deve ser imposta a essa ligação no sentido de quebrá-la. Se a energia de ligação for fraca, uma menor energia também será necessária para quebrá-la. Ok? Então, tanto a ligação carbono-flúor tem uma energia de ligação muito grande, como também a ligação carbono-cloro. Por isso que, quimicamente, os radicais à base de hidroxila não são capazes de levar à quebra da ligação entre carbono-flúor e carbono-cloro, o que poderia levar a uma destruição da molécula do CFC a nível troposférico. Pensando nisso, é proposta então a substituição de um átomo de cloro ou de um átomo de flúor por um átomo de hidrogênio, uma vez que agora a ligação carbono-hidrogênio é muito mais fraca do que a ligação entre o carbono e um dos halogênios. Tendo em vista essa diferença de eletronegatividade ser menor ao carbono e hidrogênio e a sua energia de ligação também ser menor, agora os radicais hidroxila são capazes de promover a quebra dessa ligação. Uma vez a ligação estando sendo quebrada a nível troposférico, a molécula será desintegrada a uma região que não irá atingir a estratosfera e, consequentemente, o cloro liberado dessa estrutura não irá destruir o ozônio na camada de ozônio presente na estratosfera. Então, essa aí é a estratégia traçada para que a molécula do CFC agora não mais atinja a estratosfera. No caso, não é mais a molécula do CFC, e sim as moléculas do HCFC. Né? Então, a ideia é fazer com que agora os radicais hidroxila consigam interagir com o substituto do CFC, que agora ele é hidrogenado, no sentido de, a nível troposférico,
aquela reação de desintegração acontecer e o cloro agora não mais interagir com o ozônio estratosférico. Por isso que nós temos como substitutos os HCFCs e os HFCs. Os HCFCs são aquelas moléculas compostas por hidrogênio, carbono, flúor e cloro. Ainda tem cloro na estrutura, mas o fato dessa molécula possuir hidrogênio confere a ela a possibilidade de ser quebrada pelo radical hidroxilo. E a segunda proposta de substituto são os hidrofluorocarbonetos, composto por hidrogênio, flúor e carbono. Note agora que na estrutura não há, em nenhum momento, a presença de cloro. Ok? Bem, a vantagem dos hidrofluorocarbonetos é que eles são degradados a nível troposférico. Isso é uma principal vantagem. Agora, devido à presença do hidrogênio, muitos desses componentes já se tornam inflamáveis. Característica essa que os CFCs não possuíam. Então, ambientalmente, a gente atingiu um requisito. Do ponto de vista industrial, você agora tem que ter um cuidado muito maior quanto ao manuseio dessas substâncias. Os hidrofluorocarbonetos já se tornaram agora uma vantagem, um substituto muito mais atrativo, porque o seu produto final é simplesmente o fluoreto de hidrogênio, que é uma substância totalmente inerte, não reage com nada. Então não vai provocar nenhum prejuízo do ponto de vista ambiental. A sua desvantagem é que em uma possível rota de destruição, de desintegração a nível troposférico, ele pode vir a gerar o ácido trifluoracético, que uma vez carreado pela chuva pode inibir o crescimento de plantas aquáticas. Mas convenhamos que essa desvantagem é irrisória frente à grande vantagem que se tem da sua desintegração a nível troposférico. E lembremos outra coisa, que essas substâncias estão em concentração diminuta. É tão desprezível seu nível de concentração que mesmo que esse ácido trifluoracético seja gerado, ele não terá concentração suficientemente grande para provocar um impacto muito relevante do ponto de vista ambiental. Então, essa tabela é bem interessante porque trata justamente dessas características quanto ao tempo de vida que as moléculas assumem. Né? Nós temos aqui como exemplo o dióxido de carbono, que será muito bem retratado quando a gente discutir o efeito estufa, mas olhando do ponto de vista mais específico, os componentes que foram comentados, quanto aos CFCs e seus substitutos, a gente pode notar aqui uma grande diferença em termos de tempo de vida. Por exemplo, o CFC11 e o CFC12 possuem, respectivamente, 45 e 100 anos de vida atmosférica. Então vejam a magnitude que isso aí acontece. Essa substância, o CFC12, por exemplo, uma vez lançado, ele ainda vai perdurar por 100 anos em atividade até que ele seja desintegrado pela radiação ultravioleta. Os seus substitutos, devido à presença de hidrogênio em suas estruturas, já possuem tempo de vida muito inferior, variando desde 1 ano, 1,4, até, por exemplo, 3 décadas. Então aí você reduziu significativamente o tempo de vida, além do fato que, obviamente, essas substâncias, uma vez desintegradas, não mais serão destruídas a nível estratosférico, e sim troposférico, o que faz com que elas não liberem cloro na região que poderia levar à destruição do ozônio. Esse último gráfico apresenta uma tendência global dos CFCs e seus substitutos. A linha que está sendo destacada aqui, está bem clara, né? mas ainda dá para se ver, foi o ano em que ocorreu o Protocolo de Montreal, ano este que foi orientado quanto à interrupção da produção industrial dos clorofluorocarbonetos. A linha cheia, preenchida, tanto azul quanto laranja, demonstram as emissões em gigagramas por ano, seja do CFC12, que está sendo representado aqui em azul, seja do seu substituto, que é o HFC 134A.
E as linhas pontilhadas, tracejadas, melhor dizendo, elas representam as concentrações em partes por trilhão, em ppt, tanto do CFC, em azul, quanto do HFC, em laranja. Então, o que a gente percebe aqui é que as emissões do CFC12, depois do protocolo, obviamente decaíram. Foram gradativamente diminuídas. Isso foi feito de forma gradual. Países já desenvolvidos tiveram a sua interrupção mais rápida do que aqueles países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento tiveram aí um certo período para se adaptar a essa substituição. E quanto às emissões, o substituto, o HFC 134A, obviamente está aumentando em termos do seu lançamento e da sua produção na atmosfera. Né? Sua produção industrial e sua consequente liberação na atmosfera. Em termos de concentração, vejam que o CFC12 ele atingiu um certo pico de concentração próximo do ano 2000 e vejam que ele, de fato, não está decaindo de uma forma tão rápida. Há uma curva que demonstra aqui o seu declínio, mas muito suave. E isso, por mais que ele já tenha sido interrompido quanto à sua produção, é justamente o que confirma aquela característica de elevado tempo de vida que essa substância possui. Uma vez lançada, essa substância ainda vai perdurar por um bom período na atmosfera, ainda levando como consequência a formação do buraco de ozônio. Mas aí a indústria e o setor, os cientistas também, né, obviamente já trabalharam no sentido de propor um substituto que gradualmente está aumentando de concentração e a sua desintegração agora não mais ocorrerá a nível estratosférico e sim troposférico. Então, pessoal, acho que é isso. A gente pode comentar um pouquinho a respeito do buraco de ozônio. Foi bem debatido, foi bem elucidado, o material foi bem produzido. Espero que tenham gostado das apresentações. Procurei trazer informações atuais e a gente vai discutir isso daí tanto na forma de exercícios, possivelmente em alguma avaliação, mas obviamente também em discussões em nossos encontros síncronos. Né? Ficará proposto para vocês a resolução de um exercício, mas com essa apresentação agora a gente pode dar por encerrado a química da estratosfera. Nossa próxima aula será a uma altitude menor, a nível troposférico, onde outros fenômenos serão abordados e, obviamente, outras moléculas serão discutidas. Então, até breve.